pegar aqui algumas dúvidas, mas se tiver aqui alguma dificuldade disso, que eu volto aqui e explico aqui algumas bases. Ok? Ok. Então hoje a ideia é a gente criar aqui uma pasta uma app customizada. Tem aqui as cores fortes que depois no vídeo, andando mais rápido, ajuda às vezes a localizar. Então a gente tem aqui o menu, que é configurado... Eduardo, não tá mostrando a sua tela. Ah, pois é. Eu sempre esqueço disso. Pra mim, eu tô vendo. Pronto. Aí, pronto, tem aqui as páginas que a gente já criou, as belíssimas páginas, para depois ser visível, coisa e tal. Tem aqui o lixo já de várias dúvidas e coisas. Ou seja, nós criamos as páginas por aqui, né? E daí aqui está marcado que aparece no menu. Daí vai construindo aqui o menu aqui em cima. Mas a ideia hoje é a gente fazer uma página toda via código, sem usar aqui a lógica do Cloar. Então, para isso, a ideia de criar páginas, já tem aqui uma, que é esse not found, que é quando a gente coloca aqui uma página qualquer, e é essa aqui que aparece, no princípio. Não tem nenhum conteúdo, acho que não. Por acaso tem 404. Pode estar aqui por trás. Pronto, mas há de ser isso. Ou não está bem mapeado aqui na app. Não pode ser. Não, está aqui. Então, para criar uma página, a página nada mais é do que um componente simples em React. Então, vou criar aqui um customizada. Aqui um index, seguindo aqui o padrão do componente React e o index.less. Vou copiar aqui a base desse aqui que já existe. Isso aqui não é preciso para já. E aqui vai ser customizada. E aí, Luiz? Opa! Tudo bom, meu? Aí pelo atraso aí. Tranquilo. E customizada. Então aqui eu tenho aqui o import, provavelmente vai crashar. Ou não, não vai crashar porque eu não estou importando ainda esse componente. Mas iria crashar porque falta aqui... aliás, não, está aqui o ficheiro, tá certo. Esqueci. Então aqui no less, posso definir aqui e pôr aqui minhas propriedades, né? CSS. Agora a forma de eu linkar isso, eu preciso registrar essa página aqui no app.js como sendo uma página aqui associada a um link, a um endereço. Né? Então aqui tem as rotas que são carregadas pelo React, pelo Cloar, aliás, que carrega aqui essas rotas que vêm aqui de cima desse Reactor Router DOM. Então esse Reactor Router DOM é o que permite a gente navegar, ter o conceito de páginas. Quando eu clico, muda o endereço aqui em cima e carrega um outro conteúdo. Clico no outro. Então, de acordo com o endereço que está aqui em cima, ele carrega um componente React para processar a informação dessa página. Então, aqui embaixo, vou pôr aqui, em vez de ser esse navigate, vai ser aqui customizada. Esse aqui é esse meu componente. E vai ser aqui, eu pôr também o idioma, nesse caso. Falta aqui importar. Às vezes ele importa. Não sei o que está acontecendo. E falta importar aqui em cima. Então aqui está junto com a not found. Ok. Vou colocar aqui na ordem. Portanto, já está aqui. Agora, se eu pegar esse endereço e vier aqui no browser, ele já atualizou. E já tem aqui a minha página customizada. Entendeu? Então, essa página foge completamente aqui ao radar aqui do Cloar. Okay. E não está aqui em cima também no menu. No menu, eu posso customizar de duas formas. Ou ir lá no back-office
e pôr. Aliás, não dá para fazer de duas formas, só dá uma. Se eu pôr aqui a página, ele vai criar uma outra rota para essa página, né? Então o menu eu não consigo controlá-lo aqui pelo back-office. Então eu vou ter que controlá-lo aqui via código. Então no código, com essa versão do Pluar, que é diferente lá da que o Luiz fez outra vez, né? É aqui no header, no base, dentro do SRC do website, né? Onde eu estou, onde nós trabalhamos aqui. E aqui dentro do base tem aqui o header, e aqui no header tem a estrutura do menu. Então o menu, aqui tem uma lógica para detectar os níveis do menu, caso tenha vários níveis, e daí permitir uma customização. Mas acaba que ele vai pondo aqui numa lista e ele injeta aqui embaixo como lista aqui de menus. Eu vou colocar aqui um teste, copiar aqui esse item. Cadê aqui? Vou pôr aqui logo no início. Aqui não preciso de key, porque não é um loop. E aqui também é o endereço forçado. Então, pt/customizada. Aqui não interessa nada. Deixa eu ver se isso funciona. Pronto, já está aqui em cima. Se eu clico no principal, volto aqui. Funciona. O que acontece aqui? Esse menu eu já sei que é uma lista de itens de menu que o Pluar carrega para processar aqui esse menu aqui em cima. Então, o que eu posso fazer é só colocar mais um item aqui antes ou depois. No meio vai ser complicado, porque ele é autogerado, né, o array lá em cima, teria que manipular o array e tal. E agora já passou aqui para o fim. Só que aqui eu vou ter um problema, que no menu responsivo ele não me aparece. Então esse menu responsivo está mais aqui embaixo, é esse outro menu. Então tem dois menus e para ficar coerente eu coloco nos dois lugares e aí já me aparece. Okay? Esse menu é um componente do Ant Design. Então, tendo dúvidas como é que ele funciona, Ant Design, dá para explorar mais a documentação deles aqui. E aqui do lado há de ter aqui o menu aqui em algum lado. Tá aqui. Então tem aqui um menu no horizontal, que acaba por ser semelhante ao que a gente tem ali em cima. Então, dentro tem aqui o submenu e tem aqui o menu item. O submenu aqui para o Ant Design é quando a gente tem essa hierarquia aqui embaixo. Entendeu? Então, temos um menu, que é a área toda aqui, e depois vários menu items. E dentro do menu item eu posso ter submenus, daí seria outra estrutura. Okay? Em princípio, não vão precisar fazer isso, né? Ou seja, essa página customizada... Isso aqui aconteceu. Essa página customizada não... É aqui uma forma de ter algo completamente fora, uma coisa... uma situação completamente distinta. Isso pode ser útil, por exemplo, se eu não quiser... Assim, na lógica do Pluar não tem muito porquê haver essa necessidade. Mas havendo, é essa forma. Mesmo que tu tenha aqui uma página um pouco diferente, a gente pode criar uma funcionalidade customizada, que é o que eu vou explicar agora de seguida. Mas aqui, agora, nessa página, podia seguir o desenvolvimento normal, aqui dentro das pages, né? Seguir aqui o desenvolvimento normal da minha pasta customizada e fazer todo o código React aqui que fizesse sentido. As funcionalidades. As funcionalidades são componentes que a gente utiliza aqui na estrutura das páginas, mas estão aqui dentro. Okay? Para separar um pouco dos outros componentes que o Pluar manipula já de forma mais automática. Aqui nessa parte do menu, há alguma dúvida? Essa parte que eu expliquei antes aqui das rotas e tal. Tranquilo? Esse aqui das rotas é que o Reactor Router DOM é
importante entender aqui esse projeto. Mas a lógica acaba por ser bastante simples. A documentação, às vezes é difícil a gente encontrar algumas coisas na internet, porque ele tem muitas versões. Agora vai na versão 6 e cada versão eles fizeram muitas alterações. E às vezes a gente encontra uma resposta, uma dica na internet e é de uma versão 4, da versão 5 e já não é bem compatível com a versão que a gente está utilizando. Então tem que ter um pouco de atenção ao que a gente procura na net. E o maior problema que a gente acaba por ter com essa biblioteca é aqui a forma como se faz aqui a navegação, os cliques, a interação. Por exemplo, aqui esse navigate, que é como se fosse mudar o link. Essa estrutura aqui de declarar as rotas é mais ou menos simples, né? Mas depois o que acontece? A gente não pode usar aqui um A, né? Um link normal do CSS, do HTML. Por exemplo, se eu colocar aqui um link, por exemplo, href, por exemplo, bar, aqui home, né? O principal, eu jamais posso fazer uma coisa dessa. Porque isso aqui, ele vai me forçar reprocessar da página. Dando lá em cima, ele me atualizou a página toda. E a ideia do React, a gente nunca fazer isso. A ideia do React DOM. Daí ele só muda o conteúdo aqui. Quando a gente clica, tem um efeito instantâneo. E para não perder esse efeito instantâneo, a gente não pode ter esse link, senão, olha, atualizou tudo. Entendeu? Então, por isso aqui está completamente proibido e a navegação toda a gente tem que fazer utilizando os recursos ali do React Router DOM. Há aqui alguns exemplos, portanto é ver aqui na parte do header, aqui no base, aqui como o clique do menu funciona. E que está por aqui em cima, é um lado clique. Está aqui o clique. E esse set active, ok, pronto, é lá interno. Deixa eu ver aqui uma parte que seria interessante. Aqui o link, é isso. Okay. Esse link vem aqui do React Router DOM. Okay. Então essa daqui é a alternativa. Se eu aqui na minha página quiser ter um link, eu vou utilizar isso aqui. É href? Não tenho certeza. É tu. Não é href, é tu. Portanto, qual é a lição disso? Em React, nunca, mas nunca se utiliza a tag A do HTML. Tá bem? Então, a gente só usa a tag A aqui no React quando a gente quer fazer um link para fora. Para outro site, para outra coisa. Para navegar internamente, nunca se utiliza. Pronto. Aqui agora com as funcionalidades. As funcionalidades permitem a gestão delas via back-office. Então aqui na administração do site eu tenho aqui a funcionalidade. Então aqui eu posso ir adicionando componentes que fogem ao comportamento normal aqui do React. Coisas específicas à medida, de acordo com as minhas necessidades. Né? Então aqui no contato, que a gente fez outra vez, é aqui uma funcionalidade. Né? Que é esse aqui. Que já ele traz. Normalmente quando se instala o calcular do zero não tem, né, esse registro. Mas tem aqui nos tipos. Já tem aqui dois, tem aqui o mapa e tem aqui o React Form. O mapa, eu vou adicionar o mapa. Então, vou criar aqui um novo item. Vou pôr aqui no contato e vou pôr aqui meu mapa. Funcionalidade mapa. Então, o mapa entrou aqui e não tem nenhum mapa. Tem aqui uma coisa meio estranha.
Aí se eu abro aqui o terminal, tem aqui um erro. Que aqui o Mapbox aqui tá crashado. Então eu tenho que pegar aqui o meu acesso do Mapbox e ir aqui para minha conta e acertar isso. Então eu tenho aqui os meus tokens. Quando a gente integra bibliotecas externas, é assim, ou seja, eu estou aqui mostrando o Mapbox, mas se for integrar com um chat, um mecanismo de chat, algumas situações, o Google Maps também, ou seja, aqui eu estou usando o Mapbox, mas se eu fosse usar o do Google também seria algo semelhante a isso. Então todas as integrações aqui de sistemas externos costumam ter essa lógica, então é muito parecido. Aqui tem uma coisa importante, que é o endereço do meu site que está sendo integrado aqui com esse recurso aqui, com esse serviço externo. Então, o meu endereço tem que certificar que ele está correto, o meu prefixo. Se eu tivesse aqui o 127, né, 127.0.0.1, também funciona, mas é um endereço diferente lá no Mapbox. Então, eu tenho que estar certamente com o mesmo, exatamente da mesma forma. Então, isso aqui é crítico. E outra coisa que é crítica é que essa é a minha chave. Okay? Então, essa é a minha chave, é o que importa aqui no meu código para fazer com que tudo funcione. Então aqui na chave, isso aqui, o mapa, deixa eu só ver qual é que era, que eu não lembro de cabeça. É o Access Token. Então aqui eu vou pôr Access Token, 2 pontos. Então, lá, Afonso, e acho que não dá para ouvir. E aí eu coloco aqui a minha chave. Opa. Onde é que eu estou aqui? Eu estou aqui na configuração da app do Netuno, né? Então, essa versão do Kluar, que saiu, sei lá, um mês e pouco, mais ou menos, a configuração deixou de ser lá no site, passou a estar aqui mais ao nível da aplicação do Netuno. Então, na raiz da aplicação, na pasta config, tem aqui esse development JSON, e aqui nos settings, nesse JSON, tem aqui as configurações do site. Aqui, Kluar, website. E aqui, eu defino aqui alguns parâmetros que depois vão lá para o site. Então, eu coloquei aqui a minha chave, só que se eu vier aqui no meu site, provavelmente não aconteceu nada. Exato. Continua aqui o mesmo erro, a mesma coisa. Então, uma coisa que eu tenho que fazer para atualizar a configuração do site é, por exemplo, gravar aqui uma página. O Kluar, quando se mexe aqui nessa estrutura, ele passa a informação aqui de back-office para dentro do site, e inclusive aqui nesse caso a configuração. Então, agora, vamos ver se funciona. E agora já aparece aqui, já tem aqui qualquer coisa. Carregando, ok. Pronto, já funciona. Depois posso mudar o tema do mapa para Dark, se for o caso. E isso aqui do mapa é utilizado, quando você tem dúvidas do que está sendo utilizado, é ver aqui qual é o componente, né, desse Mapbox, e está aqui em cima, é esse React Map GL. Qualquer dúvida de algo que seja utilizado a nível global aqui do React, de bibliotecas e tal, é espreitar aqui o package.json e ver se tudo que está sendo utilizado. Então está aqui esse React Map GL. Com esse mapa dá para fazer muita coisa mesmo. É uma biblioteca bastante porreira, dá para a gente fazer muita coisa interessante. Tem aqui vários exemplos, tem código gerado, dá para desenhar áreas e tal. E acaba que é uma biblioteca mais fácil de integrar e de utilizar do que o React, do que o Google Maps. Entendeu? E é mais barata também. Se houver uma situação de muita utilização, acaba por ser mais barato.
Portanto, vem com essa biblioteca por esses motivos. E funciona tão bem quanto o Google Maps. Tem uma aparência assim, um pouco diferente. Então aqui a gente pronto, ativou uma funcionalidade diferente e fizemos aqui a integração. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Ok, é mesmo o WhatsApp. Deixa eu fechar aqui essa merda. Então, aqui, como é que o Google Maps, como é que sabe aqui o ponto do mapa? Isso é através aqui da configuração. Então, daqui na configuração a gente tem a latitude e longitude. Então, aqui eu posso mudar e pôr, por exemplo, sei lá, 40. O que vai acontecer? Aliás, não sei se 40 é demasiado. Eu vou pôr 2. Já atualizou aqui. E já ficou lá embaixo. Já ficou no Marrocos. Vai lá, que deu em terra. Às vezes dá no oceano. É pior. Mas pronto, deu aqui no Marrocos. As configurações aqui no Couloir funcionam da mesma lógica que os dicionários, que as palavras soltas. Então, se eu for ver aqui no meu componente do mapa, Contact Map, tenho aqui o Couloir sendo importado e tem aqui esse Configuration Number, que puxa aqui uma chave de configuração. Então, eu tenho aqui alguns recursos aqui que o Couloir traz para eu puxar aqui parâmetros de configuração. Só tem isso, aqui aqueles ícones não tem aqui nada, podia ter dicionários aqui, por exemplo, mas não tem nada. Okay. A nível de configuração, também temos aqui um componente que podemos utilizar. Esse componente, vou utilizá-lo aqui depois da borda. Configuration. E ele utiliza o parameter. Ok. E aqui a longitude. Falta aqui um import. Exato. Okay. Vamos ver o que aconteceu. E agora ele me imprime aqui os valores. Okay? Então eu posso buscar as configurações de duas formas, como também era no caso dos dicionários. Via código ou via componente React. Okay? Acho que vou tirar aqui esse amarelo, já começa a cansar, né? Pronto, aqui essa parte deu para entender. Tem aqui algumas dúvidas. Melina, Luiz, Afonso, Brenda. Deu para entender mais ou menos? Pessoal, dúvidas. Não, ainda não. Hã? Ainda não. Ainda não? Mas tá dando para entender mais ou menos? Ok. Pronto. Então aqui nessa parte acaba por ser só também mais uma demonstração de como é que é possível fazer uma integração dessa. Quando se faz um site, é comum ter essa necessidade de colocar um mapa, né? Principalmente quando é para uma empresa, para algo assim, então convém ter aqui essas noções de como é que se utiliza aqui a questão do mapa. Feito isso, uma coisa que a gente pode fazer aqui no Couloir é integrar uma biblioteca externa. Então eu vou mudar aqui, deixa eu pegar aqui os styles, aqui esse background, vou pôr aqui um background mais levezinho, e aqui vou pôr também branco, deixar ter essas minhas cores berrantes, que não está atualizando.
Ah, já está. Então, como é que a gente utiliza uma biblioteca externa? Então eu preciso vir aqui no terminal, e tem duas formas. Ou eu posso ir no terminal aqui do Visual Studio Code, como posso vir aqui no terminal externo. Eu prefiro o terminal externo sempre, não gosto muito do terminal do Visual Studio Code. Costumo bugá-lo, ele não se dá muito bem comigo. E, então eu aqui dentro da minha app do Netuno, né, tem aqui a minha estrutura de pastas, que é a mesma que eu tenho aqui do lado. E se eu quiser aqui na outra ordenação, coloco aqui, pronto, na ordem. Então aqui no website tem aqui onde tudo começa, aqui na parte do meu site. Então eu vou instalar aqui uma biblioteca que ela já tem um carrossel. Então eu posso ver a documentação dela e deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Sandbox, aqui application. Então eu tenho aqui uns exemplos de como é que funciona aqui a lógica do carrossel. Da mesma forma que eu estou integrando essa biblioteca, eu poderia integrar outras bibliotecas quaisquer. Né? E aqui ele já tem uma indicação diferente do que eu estou escrevendo ali. Ele tem aqui o "-- save". Esse "-- save é importante, porque costuma se ver das duas formas. Ou "-- save", e às vezes vem antes aqui do nome da biblioteca, ou o "-s" maiúsculo. As duas coisas fazem o mesmo. Que é escrever a importação dessa biblioteca, né, desse módulo do NPM, no meu package.json aqui. E isso é importante porque depois, quando eu fizer commit para o Git, ou outra pessoa puxar o projeto, aí vai ter lá a biblioteca já registrada, é só fazer o npm install, instala tudo e vai embora. Né? Então é importante usar aqui esse "-- save ou "-s" maiúsculo. Daqui com isso ele vai fazer aqui a instalação. Só que como eu estou instalando um novo módulo, né? Então eu tenho que fazer aqui uma reinicialização do meu Netuno, porque ele não vai apanhar, porque o npm já está em execução, não vai detectar. Então tem que parar tudo, Ctrl C para parar, no Windows também né? E iniciar tudo de novo. Esqueceu esse passo, não vai ter efeito. Né? Ok. Então está aqui iniciando as duas coisas. Deixa eu fechar aqui. Pronto, deve estar indo. Não subiu. Aqui o back-office já deve estar. Não costuma demorar tanto. Ah, deve ser aqui por causa da gravação, pois com a gravação fica mais lento. Pronto. Então eu vou criar aqui na listagem. Então como é que eu utilizo o carrossel? Eu podia pegar o carrossel, colocar minhas imagens aqui na pasta Web Public Images, por exemplo. Podia pôr aqui algumas imagens e fazer a integração toda por código, né? Só que no Cloar a ideia não é essa. A ideia é a gente ter o site mais dinâmico e ser reutilizáveis. Então eu posso ter vários tipos de carrosséis espalhados pelo site com imagens diferentes. Então me convém permitir aqui a utilização em back-office. Então para isso, eu aqui na listagem vou criar aqui um tipo novo, que é do carrossel. E aqui no carrossel, vou criar aqui uma nova listagem, então. Vou pôr na listagem. Para o carrossel. Aliás, aqui essa página já está muito suja. Vou pôr aqui no principal mesmo.
exemplo. E eu não vou pôr nada, que ele deve ficar lá em cima. Isso aqui era um texto, acho eu, né? Quero aqui o conteúdo. Deixa eu desativar ele. Pronto. Então parece que meu carrossel não está entrando. Ah, eu coloquei em qual página? Não, coloquei na listagem. Vou colocar aqui na principal em português. Pronto, já está aqui. Então, aqui, como é que o carrossel é utilizado? Ele, feito isso, aqui nos componentes, vou lá na minha listagem, e aqui tem aqui os ifs, que a gente já falou das outras vezes. Ah, antes disso, eu tenho, ou seja, posso importar já aqui o meu conteúdo aqui do carrossel, deve ter aqui um exemplo por aqui por baixo. Aqui está com require, não é muito porreiro usar aqui o require. Deixa eu ver se ele tem aqui o melhor documentado. Ok, então ele tem aqui duas informações que me interessam muito, que é o caminho do CSS dele, e é normal quando a gente integra bibliotecas de front-end, né, no módulos aqui de front-end, traga aqui um CSS. Então, o CSS eu posso importá-lo ali no less. E isso basta importar uma única vez. Então, para importar uma única vez, ou importa aqui no index, ou no variables não convém, porque o variables é importado em vários lugares, em outros less, né, que tem a definição aqui das variáveis. E por norma fica aqui. Tem aqui já vários imports, então convém pô-lo aqui. Né? Então eu vou seguir a mesma lógica aqui dos outros imports. Então eu vou pôr aqui, repetir. Esse til aqui quer dizer que é ali na pasta node modules, é lá para dentro. Entendeu? Então aqui vai ser dentro das bibliotecas ali das dependências, e vai ter lá esse componente. E vai embora. Componente não, esse módulo. Né? Portanto, importado aqui, está feito. Agora eu só preciso trabalhar a parte do React. Se eu não fizer isso aqui, vai ficar com um aspecto horrível, não vai ter aqui o CSS básico que ele precisa para funcionar. Né? Então, aqui no código da minha listagem, list index, importo aqui. Cadê? Aqui tem um genérica. Eu vou criar aqui uma outra lista aqui embaixo. Que vai ser aqui o carrossel. E aqui então vou importar esse outro aqui, que é o meu componente React mesmo do carrossel. Ele está só com... okay. Vou tirar isso aqui. Não vou ter classe. Pronto. Então aqui ele importa, carrega aqui os filhos, que são os itens dessa lista. Então esses filhos são carregados aqui por esse for, que é raro a gente utilizar no React, né? O for não é algo útil, nesse caso aqui está sendo usado, mas podia ser de outra forma, podia ser com o map, que é o mais comum, né? Ou como é que é o map isso aqui é que é muito mais utilizado, ou for each também. Mas eu vou fazer aqui com o map, que é o meu item. E daí fecho aqui e tiro essa linha. E aqui é o itens. Então, essa é a forma, ou seja, o map é o loop, tipo de iteração que é mais utilizado. E aqui no caso, como eu tenho só uma linha de código, não precisava aqui dessa seta. Posso ter aqui o return, acho que é por isso que ele está queixando. Okay, porque o map ele retorna sempre, tem que ter uma função que provoca aqui um retorno. E por isso que a gente utiliza mais o map no meio das tags do React.
Portanto, se aprender apenas a forma de iteração aqui através do map já é muito útil. Entendeu? Já facilita aqui bastante, dá para sempre utilizar isso e evitar aqui uma situação do for. Para garantir que eu não estou mentindo, vamos ver se isso aqui está funcionando bem ainda. Aqui na listagem tá funcionando, pronto, como estava. Aqui que são os itens que a gente já tinha feito outra vez, né? Então, o for acaba por ser algo que a gente já discutiu na outra sessão, não sei se lembram, com o Pedro e tudo, que o for acaba por ser algo, for, while, em React, não, é algo completamente desnecessário ficar aprendendo isso, para quem quer trabalhar mais com React. E dominando ali o map, depois com o tempo também vai pegando isso. Mas o que interessa aqui é que, ou seja, é um array, e nesse array está sendo colocado itens. Esses itens são aqui um subcomponente que está aqui em cima importado, né? Se eu não sei bem onde é que ele vem, vejo aqui a importação, então é esse daqui. No type, é o que a gente definiu lá no back-office, naquela coluna código, só para repetir, para reforçar aqui a ideia. Aqui no código é o que a gente usa, esse valor é o que a gente usa aqui no type, como sendo o valor do type aqui em código, né? Então, esse type também está vindo aqui para os filhos, porque aqui em cima ele é passado como props. Então, essa aqui é a outra forma de passar propriedades, que a gente também já discutiu, né? Ou seja, eu posso passar a propriedade assim. Ou se eu quero passar múltiplas propriedades, posso passar aqui, assim dessa forma. Ou seja, aqui, o que está acontecendo aqui nesse código? Esse código é um bocadinho tricky para quem está começando. Consegues interpretar isso já, Luiz? Não? Ok. Então é assim. Esses 3 pontinhos quer dizer que é para importar toda a estrutura do objeto. Então, por exemplo, como é que eu vou... Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui no terminal, se calhar é melhor. Aqui na console. Então, por exemplo, eu tenho aqui um original, okay? E tenho chave 1, 2 pontos, valor 1, chave 2, 2 pontos, valor 2. Certo? Então, o que me acontece aqui? Eu tenho, isso aqui é um objeto. Por que é um objeto? Porque é chaves. Se fosse parênteses retos, né, os colchetes, seria um array. Então, um objeto tem chaves e depois dentro tem 2 pontos, tem o valor dessa chave. A chave pode ser, o valor pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser uma função também, acontece muito, e por aí vai. Então, criei aqui o meu original. Se eu quiser uma cópia desse original, eu posso fazer aqui uma cópia igual 3 pontinhos original. Okay? Então, eu estou clonando. E o que acontece agora se eu fizer aqui, ó, original.chave chave 1 igual a teste 1. Okay? Se eu agora ver o original, já está teste 1. Se eu ver a minha cópia, ainda tem o valor 1. Okay? Agora, imagina que eu faço clone igual original. Okay? Agora eu mudo aqui teste clone. Okay? Tô mexendo no original, né? Qual vai ser o valor do meu clone? Reparou? O clone ficou com o mesmo valor do original. O que aconteceu aqui? Quando eu faço aqui o igual, eu estou utilizando o mesmo endereço de memória onde a informação está guardada, da memória RAM do computador. Então, ele tá utilizando o mesmo objeto em memória aqui no original, aqui no clone. Mas quando eu faço aqui os 3 pontinhos, eu estou mesmo
clonando tudo. Estou replicando tudo. Clonando não, fazendo como se fosse uma cópia, né? Estou desconectando do componente original. Caramba, hoje estou tocando os termos. Do objeto, o objeto original. Okay? E isso também funciona no array e por aí fora. Isso vem com ES6, então é importante ir entendendo isso. Então aqui nesse caso a gente tem 2 vezes os 3 pontinhos. Então esses 3 pontinhos aqui iniciais, ele está fazendo aqui uma... Se bem que os termos eu posso agora inverter, né? Um clone também é uma cópia exata, mas é separado. Uma cópia pode ser exatamente... Pronto, é como vocês quiserem assimilar na cabeça, mas ou seja, é uma replicação aqui da estrutura original, mas que está desamarrada, está independente, está separado. Entendeu? Então, quando a gente passa propriedades de um lado para o outro, convém a gente desconectar, porque a gente não sabe o que esse componente vai fazer lá dentro. Então, ele pode me alterar valores e depois vai me alterar o meu valor original que eu tenho aqui, nesse meu componente pi, né? Então, se usa muito essa questão dos 3 pontinhos. E também serve aqui de abreviação. Que daí eu, em vez de ter que estar passando tudo, eu posso injetar aqui outros valores juntos. Então aqui eu estou construindo um objeto, né? E chavetas, as chaves aqui em React fazem um pouco de confusão, né? Porque as chaves é uma criação de um objeto em JavaScript. E aqui no React a gente usa as chaves no meio das tags aqui no React para injetar um código, um valor dinâmico, né? No caso aqui uma variável e tal. Por isso que a gente tem aqui essas chaves aqui inicial, né? Tá aqui, essa chave aqui azul. Ele está em aqui azul, é só para dizer para o React, olha, aqui dentro vai ir um código. E o que está em branco é que é realmente o nosso código. Então eu posso pegar essa parte que está em branco, por aqui numa outra variável, sei lá, const child props, por exemplo. Ok? E seria... pois, é que ele precisa dos 3 pontinhos. Porque ele não aceita aqui passar o objeto direto. Então é uma réplica aqui. Entendeu? Então isso aqui também funciona. Então aqui eu estou definindo, fica mais claro, vá. E aqui eu estou injetando depois como propriedades aqui nos filhos. Então para abreviar, eu posso fazer o código todo aqui direto. Só que lá tá, fazer uma leitura dessa, para quem está começando, acaba por ser um pouco confuso. Entendeu? Mas é muito comum se ver isso. A questão dos 3 pontinhos por todo lado. E aí se habituando a ver código assim, e quando a gente pega projetos prontos aí, costuma ter isso. Então lá embaixo já tem o carrossel, aqui eu tenho o item, mas o foco aqui é que o tipo, que me diz que é do tipo carrossel, também está passando aqui para o item. Então aqui dentro do item, eu posso ter um outro if, que me valida se é, como a gente fez também da outra vez aqui, se é do tipo carrossel. Então vou por aqui um outro if, que é aqui o carrossel. Então agora eu tenho que ver como é que ele estrutura isso, que eu não sei bem. Então dentro dos itens dele, ele tem aqui um div, né? Cada etapa do carrossel acaba por ser esse div. Ele tem aqui 3, então é um div com imagem, depois um parágrafo com a legenda. Então aqui no nosso caso, vou pôr aqui o div. E a imagem já tem aqui. Como a imagem vem do back-office, então eu construo o endereço da imagem dessa forma, para ela ser dinâmica de acordo com como vem lá do back-office, e depois vou utilizar isso aqui que é para injetar o conteúdo aqui no parágrafo. E aqui essas colunas aqui é lixo. Por que eu tenho isso aqui vermelho? Assim. Hã? Tem alguma coisa, alguma coisa a mais ali, alguma a menos. Brenda, suspeita de alguma coisa? Elemento pi, não sei. Por causa do elemento pi. Só pode ter um elemento pi, é isso? Não, precisa de um para estar em volta de
todos esses elementos, suponho, é o que eu Sim. Sim, é isso mesmo. Ou seja, assim, em React, como a gente está definindo aqui uma estrutura nova, só pode ter um elemento aqui, pai. Eu não posso ter dois. Não posso ter div e depois call. Não posso ter múltiplos divs. Então tem que ter um que encapsula tudo. Porque eu estou carregando aqui, eu estou definindo uma nova estrutura, um novo bloco aqui no React, que vai ser o valor dessa variável. Então, é a mesma lógica no return. Eu não posso no return ter agora aqui uma tag p, né? Por exemplo. Então, isso aqui ele vai me dar erro também. Pronto, já está dando aqui o erro. E daí eu só, se fosse algo assim, por exemplo. Então, como a gente não pode retornar só pode retornar, ter uma tag iniciando e depois dentro a gente pode ter múltiplas, né? Ao mesmo nível. Então tem que englobar aqui com uma. Mas se eu não quero criar nenhum div, posso usar a tal tag vazia, a tal tag invisível, que também funciona. 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 Por que está vermelho ainda? Isso aqui está vermelho porque é bug, acho que do Visual Studio Code. Só pode. Sim, mas ele não dá erro. Não pode. Deixa eu ver aqui se crashou. Não, está funcionando. E aqui na compilação também. Então, acho que o Visual Studio Code aqui não está gostando muito, mas é suportado. Não é um erro. Então, aqui não preciso nada disso. Foi só aqui para a gente fugir um pouco o tema. E fica assim. Então, aqui agora já tem aqui o meu carrossel funcionando, em princípio, né? O que aconteceu aqui? Pois. É porque a gente entrou aqui no if, aqui na lista, e nesse if do carrossel não tem nada. Conteúdo aqui, informação principal, perdeu-se. Então eu vou pegar aqui de cima, para ter também a borda. Olha, o div também. E para ficar ali, estruturado. Deixa eu ver. Pronto. Então agora o que falta é ter alguns itens aqui, para a gente ter aqui o carrossel funcionando. Vou pôr aqui então um novo item no carrossel. Item 1. E aqui a ordem, depois posso controlar aqui a ordem. E é claro, que sendo o carrossel ali, convém ter aqui imagens. Deixa eu pôr aqui um. Vamos ver se já funciona aqui alguma coisa. Já funcionou. E vamos lá por outro. Por exemplo. Okay. E já funciona aqui. Bom, depois a gente podia esmagar aqui, sobrepor, né, as definições CSS, e no carrossel tem que esse defeito, né, a imagem tá... Isso aqui é um problema, ou seja, as imagens carregadas aqui convém ter as mesmas proporções, para não acontecer isso. Essa imagem está mais curta que a outra, ou seja, a altura e largura dos pixels tem que ser iguais. E quando eu carreguei inicialmente, essa imagem é menor do que a outra. Então também convém que elas tenham a mesma largura, ou seja, tudo as mesmas dimensões, para garantir aqui que funciona bem. E por aí vai. Dei aí ponto e vai embora. Então isso aqui acaba por ficar já integrado aqui com o back-office. E conseguir render, permitir aqui a gestão do conteúdo. Com isso o conteúdo essencial está feito, ou seja, era isso que eu queria explicar melhor hoje. E como temos aqui um tempinho, posso aprofundar aqui com outros temas, mas eu queria ver aqui dúvidas, dificuldades que queiram que
pronto, que acham que vale a pena recapitular ou tirar aqui outras dúvidas. Tem aí alguma dúvida? Luiz, Melina, do que tem praticado? Ou não tem praticado nada? Acho que é mais isso, né? A minha dúvida é do Health Kit, né? Então tem que ser depois, Edu. Aí é outro campeonato. Mas a lógica do router é igual. Okay? E atenção que esse projeto, acho que foi... Eu acho que o Marcelo já publicou o Health Kit. Então tu usaste quando isso aqui? Foi há 2 dias. Isso aqui sofreu uma melhoria aqui das dependências, que aqui tava diferente. Repara se tu tens o Kraken, se no teu tiver aqui o Kraken config, tu tá atualizado. Porque antes era outro. Já não lembro o nome. Que era da versão antiga do anti-design. Agora com essa versão é suposto. Tá aí, correto. Que daí aqui no Reactor Router DOM é a versão 6. Entendeu? Que antes acho que estava com a 5. Se não tiver essa versão, depois tu atualiza aqui, daí vem aqui com essas. Fica aqui mais coerente. Melina, tem alguma dúvida? Por enquanto não. Não? Ok. Brenda, tens alguma dúvida que gostava de ser assim de React normal e tal? Sobre o React, não. Ok. Então eu vou avançar um pouco com uma explicação que vai dar jeito para o futuro, que é a parte que o pessoal demora mais tempo para entender no React, que vai ser na próxima, sim, convém já ir tratando disso, porque é um tema um pouco complicado e na próxima, por mais que eu repita, isso só se entende praticando, não tem outro jeito. Tem que praticar para entender bem. Então eu vou tentar explicar, mas não vai funcionar se não for praticado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma imagem que é tentar simplificar um pouco aqui. Como é que eu mexo aqui embaixo? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui é a imagem, portanto, para não olhar tanto código ali. Então, o que acontece? Os componentes, a gente tem que ver aqui um pouco de baixo para cima, né? Então, quando eu tenho o meu componente, eu posso passar a informação de um componente pai para o filho através das propriedades, certo? Então, as propriedades nada mais são que os atributos colocados aqui na tag do meu componente React. Então, eu posso ter múltiplos atributos e vou passando valores lá para dentro. Esses valores depois eu recebo no meu componente filho, aqui via props, na minha parametrização da minha função, né, na inicialização, todos esses valores. Posso ter aqui quantos quiserem, que é a mesma lógica, ou seja, isso a gente tem aqui pelo Cloar em todo lado. Como é lógica de website, né, é mais estático, não tem tanta integração com a API. Então, o SysTeam tem muito aqui essa questão aqui das props. Aqui com as props, isso está bem claro. Já ficou bem entendido isso? Acham que sim? Quando eu preciso usar, eu uso, Edu. Mas se for para mim explicar assim, eu não consigo explicar, não. Ok. Mas não tem dúvida, né? É que parece linear, ou seja, a gente toda vez que a gente tiver uma situação que a gente tem que passar algo para um outro componente, lembrar aqui das props. Tem que passar a informação, props. Tem que passar um evento. Eu tenho aqui uma situação que está acontecendo aqui num componente, mas eu precisava avisar para o componente lá atrás que algo aconteceu. Aí eu passo como prop, aqui na prop eu passo uma função, que é o mesmo caso do onClick. Quando a gente tem um onClick num botão, é a mesma situação. Para dentro do botão, ele recebe como prop uma função
E aí, quando o clique acontecer, ele chama essa tal função. Entendeu? Isso depois, vou acabar por mostrar isso um pouco mais à frente. Mas é a lógica das propriedades. Só que em vez de passar um valor estático, né, um string, um número, um booleano, passa uma função. Aí a outra coisa que a gente tem que dominar bem em React é que os states, né, que os estados. Então, o estado, eu aqui embaixo tenho uma inicialização crua aqui do meu componente. Então, o que está acontecendo? No onClick, que ele está recebendo aqui uma função. Então, é que uma propriedade que o botão recebe para quando o clique acontecer, ele me executar aqui esse código. Então, se eu não tiver isso dentro de uma função, vai ser um código que vai ser executado aqui logo, né? Então, a função é para dar tipo um contexto que pode ser executado noutra altura, né? E então, quando acontece aqui a chamada aqui da função através do clique do botão, ele vai me chamar esse set contador. Esse set contador é o segundo valor que é devolvido pelo useState, pelo hook aqui do React. Então, o primeiro valor é o que dá o valor real que está guardado no state, que ele começa com 0. Esse valor aqui é o valor inicial, começou com 0. E mostra aqui o total como 0. E depois, cada vez que eu clico, vai somando 1. E esse set contador vai atualizar aqui o state para mais 1 e vai mostrar aqui e vai incrementando o valor. Então, como é que a gente usa o state? É quando a gente tem uma situação que a gente está movimentando uma informação, algo que vai mudando dentro do próprio componente. Então, são características internas do meu componente. Eu utilizo aqui o state. Posso ter múltiplos states aqui sendo declarado para várias situações distintas. Então, por exemplo, a gente quando vai chamar uma API, a gente usa o loading, né, para aparecer a bolinha que está processando. Então, esse loading é sempre aqui através do state. Se bem que o React tem agora uma situação nova que evita ter que fazer o state só para o loading, né? Mas pronto, mas é uma coisa nova do React, não vamos entrar nisso, que simplifica um pouco. Porque por mais, depois tem que ter atenção a isso. A gente aprende a versão mais recente do React, mas as versões antigas é o que a maioria dos projetos ainda rolam. Daqui a um tempo os projetos vão sendo atualizados e vão pegando as novas coisas que estão surgindo. Aí a outra coisinha mais complicadinha é que o efeito, que é o efeito colateral. Que é quando algo acontece, algo muda dentro do meu componente e eu quero fazer um efeito colateral, quero fazer uma operação, algo que aconteça algo, quando algo acontece. Então é como se fosse uma observação que eu estou fazendo, eu amarro aqui um observador e eu posso amarrar isso sempre no valor, na minha variável, né, o constante, que tem o meu valor cru, né? Não aqui a função aqui que define, que altera o valor. Então é esse aqui que dá o valor de leitura. Então, no caso do state, eu vou usar aqui esse primeiro parâmetro, que é esse array que se passa aqui a seguir nos effect. Então, os effect recebe dois parâmetros, né? O primeiro é uma função, que é a função que vai ser executada como efeito colateral. E depois é um array que passa quando que esse efeito colateral vai ter que acontecer. Então, esse efeito colateral vai acontecer quando a quantidade, nesse caso aqui, for alterada. A quantidade mudou, então executa aqui esse meu set state, altera aqui o preço final. Entendeu? Então é um observador aqui a volta da quantidade. Entendeu? E aqui pronto, aqui acaba por ser lógico um pouco do que estava ali antes. Entendeu? E aqui embaixo está recebendo uma lista de produtos, né, nome e preço, que inicia o componente que está aqui em cima. Então vem aqui como propriedade o nome e o preço dele. E depois vou fazendo aqui as operações. Então, eu vou implementar aqui, como exemplo, isso aqui, essa lógica, para a gente testar. Vou pôr aqui na nossa página customizada, que está mais vazia. Né? É uma boa. Então tem aqui a customizada, está aqui cruazinha, vamos fazer isso. Então eu vou criar aqui produto. E aqui o meu index.
Então aqui um componente que é const. Você posso usar o function, que agora também tá, voltou de moda agora. Isso aqui vai tendo vários estilos. Sports, default. E aqui dentro, então, vou ter aqui minhas props, que vai ser o nome e o preço. E aqui eu preciso dos meus imports do React, né? Que é o useState e o useEffect. Vou pegar aqui a imagem. Pra gente ver. Então eu tenho aqui o nome e o preço. Então eu tenho aqui esses dois states. Eu vou fazer primeiro aqui atrás no Py para a gente ir vendo aqui a construção aos poucos. Então aqui, vou pôr aqui H3, por exemplo. Produtos. Então aqui vou pôr o produto, o nome. Por exemplo, 20. E aqui calça, sei lá, 30. E aqui o produto tem que importá-lo aqui em cima. Okay. Aqui tem que retornar aqui alguma coisa. Return. Entendendo esse exemplo que eu estou fazendo, já se pega aqui, entendendo bem, não é entender copiar, é entender os porquês, entendeu? A lógica toda que está aqui. Tal 90% quase da utilização prática do React fica aqui dominada. Okay? E aqui eu vou pôr aqui o nome. E o meu preço. Então, vindo aqui no browser, a página rosa continua, então já tem aqui os meus produtos. Deixa eu pôr aqui uma margem para a gente ver melhor isso. Sei lá, 50x. Pronto. Então, até aqui, tranquilíssimo. Propriedades, estou passando lá para o outro lado, está feito. Outra forma de eu pegar aqui as propriedades era aqui como props, que é o que costuma se ver muito também dessa forma. Daí eu posso ver o JSON, JSON.stringify, e coloco aqui props, e daí vejo o valor do objeto. Como a gente já tinha visto, é aqui um objeto porque está com chaves, então eu tenho aqui um nome, né? O nome da minha chave, e aqui o valor que está associado a ela. Tem aqui o nosso JSON. Então, as props nada mais é do que um objeto que é passado aqui com várias chaves e valores. Então aqui eu vou ter dois set state, né? Aqui, deixa eu pôr aqui em cima. Ai, caramba. Voltar aqui, que é o modo mais abreviado. Então aqui o const quantidades, set quantidades, e aqui use state 0, começa com 0. Depois aqui o preço final. Esse aqui já não tem, vai embora. Então aqui, eu vou pôr aqui um H4. E aqui, então, vou ter, como é que eu pus aqui? Quantidade.
que estava aqui escrito quantidade, e depois à frente é o valor final. Que é o preço final, mesma coisa. Então com isso deve estar tudo zerado. Pronto, está aqui tudo zerado. Então aqui agora o botão. O botão podemos usar aqui, adicionar. Aqui o botão do React, o botão cruzinho, pobrezinho, feinho. Ou então o botão do anti-design, já que a gente está com anti-design, import button from anti-d. E aqui eu mudo. E aí já está aqui um botãozinho mais arranjadinho. Agora, aqui no botão, vou passar uma função lá para dentro, né? Que é aqui do onClick. E quando fizer o onClick, ele vai me adicionar a quantidade mais um. Vou quebrar aqui a linha para a gente conseguir ler melhor. Vai ser a quantidade atual mais 1. Então, o que isso está fazendo agora? Eu estou clicando e vai aumentando aqui a quantidade. Mas não acontece mais nada. Eu vou pôr aqui com outra, aqui com um B, só para a gente ficar com o que é o bold, né? Para ficar aqui mais claro. Quais são ali os valores? Pronto. Pronto, já está assim. Então, agora o que o useEffect vai fazer? useEffect sempre leva dois atributos. Se a gente colocar o useEffect só assim, vai dar porcaria, né? O useEffect tem que pelo menos receber o array vazio. Se o useEffect estiver com o array vazio, quer dizer que... Vou pôr aqui um alert. Montou. Porque há uma lógica que é... deixa eu ver se eu consigo... por acaso nunca testei isso. Deve dar. Alguém sabe o que é isso? Não? Isso aqui, ó, montou, tá pequeno, eu não sei se dá pra ver aí. Montou e agora desmontou. Okay, pronto. Então o que acontece? Isso aqui é uma operação que a gente faz quando a gente controlar o ciclo de vida do nosso componente. Então, quando o componente é construído a primeira vez, ele apareceu duas vezes porque eu tenho dois produtos. Então foi a construção do primeiro e depois a construção do segundo. E quando eu mudei de página, o React foi destruir todos os componentes que eu tinha lá dentro. Aí ele executou essa outra função aqui e desmontou. Quando é que isso é útil? Há situações muito específicas que a gente tem que iniciar algo e depois tem que ser fechado. Isso acontece, por exemplo, com WebSockets, com... Só está me ocorrendo agora o WebSocket, com WebRTC também, com vídeo, pode acontecer isso também com vídeo, que por exemplo, fazer a paragem do vídeo quando algo acontece, se não fizer não tirar o vídeo, não fizer o botão de stop, o vídeo fica executando por trás e dá para ouvir o som, por exemplo. Ou uma música, alguma coisa assim. Então, assim a gente controla de forma muito pontual algo que acontece quando inicia o componente, mas também conseguimos controlar quando o componente vai ser eliminado, vai ser tirado da tela pelo React. Então, esse aqui do desmontou é muito raro se utilizar, em situações muito pontuais. O que é mais comum é esse. Então, quando a gente tem o formulário, por exemplo, e temos lá uma combo, né, que lista, por exemplo, categorias. Essa listagem de categorias vem de uma API. E essa API foi carregada aqui pelo useEffect, que é quando o componente carrega,
vai lá na API, puxa as minhas categorias para eu apresentar como lista, como opções ali para o usuário poder escolher, né? Então, essa consulta inicial normalmente se faz assim, entendeu? E aqui com o array vazio. Então, se eu não tiver o array vazio e colocar aqui a quantidade, agora eu posso fazer aqui o preço final, aqui o set do preço final, igual aqui a quantidade, por exemplo. Ah, tá aqui, desmontou ainda. Pronto, tá vendo? Então, repara bem. Quando o valor da quantidade muda, executa aqui esse efeito colateral, que é alterar o preço final. Okay? Agora eu só faço aqui uma multiplicação pelo preço, que vem como próprio, né? Que esse preço inicia e vem lá de trás e não muda. E aí eu tinha aqui o meu preço final. Okay? Agora imagina, eu tenho aqui duas somas, né? Qual é o total dos dois juntos? Como é que eu faria isso? Eu tenho dois componentes separados. Agora eu preciso agregar o valor dos dois. Ferrou, né? Então, para resolver isso, aí entra aqui a lógica dos eventos. Então, com o evento, que nada mais é passar uma função para dentro de um componente, como próprio, eu consigo pegar agora uma interação. Então, vou criar aqui um evento que é, primeiro aqui no Py, né, onde eu tenho aqui a minha lista, eu vou ter aqui o meu const preço total, set preço total. Então, aqui o preço total vou por aqui em cima para ficar destacado. Okay? Importo ali em cima. Então tá aqui. Adiciono aqui e o preço total aqui em cima está sempre zerado. Então agora eu crio aqui um const, por exemplo, on. Por norma se usa muito aqui o on, tá na moda. Antigamente era o handle, há modas, pronto. Mas agora está muito na moda o on. Então on adicionar ou on comprar. Eu vou usar o comprar. Não, on adicionar, vai. Igual aqui uma função que recebe aqui, vai ser chamada quando o preço total for alterado. Então, só que o que acontece? Eu preciso saber o preço, né? Aqui eu não sei o preço. Então, on adicionar. Ah, sim, olha, boa. On adicionar, eu pego aqui no meu preço total. Preço. Então, faço aqui o set preço total. Com mais o preço. Então, esse meu evento está recebendo um valor. No onClick, por exemplo, por acaso tem lá um valor que dá pra gente pegar, mas pronto, por norma não se põe. Mas pronto, aqui a gente está recebendo aqui esse valor aqui como parâmetro. Então agora eu passo aqui no on adicionar, passo o meu on adicionar. Estou criando uma propriedade nova. Até aqui, tá bem claro? Tenho no Py, mais ou menos. Melina? Não entendi ali o on adicionar. Ok, o on adicionar aqui, ou seja, é uma função, é como se fosse isso aqui, né? Só que aí no modo arrow function, né? Que é o igual, o sinal de maior. Eu podia fazer aqui de outra forma, que é o function, é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Então, o que acontece? Isso aqui é uma função, e uma função quer dizer o quê? Que isso aqui não vai ser executado, que está aqui dentro, só vai ser executado quando essa função for chamada. Então, esse código não faz nada, aqui não está fazendo nada, porque essa função nunca está sendo chamada. Está aqui declarada, mas chamada zero. Eu vou mudar aqui a forma, porque é bom ir se habituando que há várias formas de a gente fazer a mesma coisa. E isso é uma confusão um pouco hoje em dia, entendeu? Que é entender que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que recebendo aqui bem, aqui era mais como... pronto, propriedade. Vai. Mas está recebendo a propriedade de preço. E agora, para eu chamar ela, eu vou chamar essa função lá no filho. Aqui eu podia ter um outro nome. Entendeu? Por exemplo, vou chamar aqui de adicionar... vamos adicionar produto. Pronto, para ficar mais claro. Convém isso, no pai, dizer o contexto do que está sendo executado, né? lá do filho. Eu podia ter outras coisas aqui que não eram produto, e aí adicionar é genérico demais, né? Daí com produto já fica claro que é quando for adicionar um produto. O que o set significa? Eu não estou entendendo. O set preço total. E o set preço total é que vai me alterar o state. O state está zero. Para eu fazer esse state mudar, é só através dessa segundo valor que o useState me fornece. O useState fornece dois valores, né? Quando eu inicializo ele aqui, quando eu declaro. Ele me dá um valor, aqui uma variável, que dá a leitura, o valor atual do state. E depois me dá aqui um outro que me permite dizer para ele, olha, altera aí o valor. Agora está zero, vai alterar para outro valor qualquer. Entendeu? Por exemplo, se eu chamar aqui agora um useEffect, é assim, se vocês gravarem isso assim, pode crashar a vossa máquina também. O browser fica... CPU dispara, que é uma coisa louca. Então coloca sempre o array vazio. Né? Nunca grava o arquivo antes de ter isso. E aqui eu vou pôr, por exemplo, 1000. O que vai acontecer? Ele já vai iniciar com o valor 1000. Já está aqui o 1000. Mas eu estou iniciando ele com 0. Então, o que está acontecendo? Quando o componente for montado, altera o estado do preço total de 10 para 1000. Tirou o valor final e sobrepõe outro. Toda vez que a gente chama aqui o set, ele vai pôr o novo valor. Ele vai pôr por cima. Vai jogar fora o valor que tinha lá dentro e vai pôr o novo. E esse novo valor vai vir aqui. Vai ser fornecido através desse. Que daí apresenta aqui essa voltinha que dá um pouco nó no cérebro no início com React. E aí entender essa voltinha já vai embora. Porque é a voltinha que eu estou fazendo aqui de declara aqui uma função, passa lá para dentro do componente, no componente vai chamar e daí chamando está executando o código que está aqui no pai. É sempre assim é um ciclo de processamento. Então, eu declaro aqui o useState, chamo a alteração do state e ele vai me alterar daqui nesse outro valor. E aí, com isso que a gente pode pôr depois aqui o useEffect aqui. Se eu fizer isso, eu também estou fazendo um loop, né? Porque toda vez que eu alterar ele vai executar o efeito outra vez e vai ficar... Aqui nunca mais acaba. Pronto. Então, voltando aqui... Tem aqui o preço total e vai me incrementar aqui o preço. Então agora eu tenho que chamar lá no filho. Então chamando aqui no filho, quando a quantidade muda e tem aqui o meu preço final, eu recebo aqui um on adicionar. Sempre que a gente recebe uma função, isso é uma questão de boas práticas, não é obrigatório. Mas a gente deve fazer aqui um if. Assim. Por quê? Porque a função pode não ser passada.
Imagina que alguém implementa aqui o meu componente e não passa aqui a função. E se alguém fizer isso, vai me dar erro aqui no código. Se eu não tiver esse if. Quer ver? Oi? Crashou. On dictionary is not a function. Olha, já crashou. Ah, já crashou porque ele inicializa... Deixa eu ver. Pronto, já foi. Okay, pronto. Mais uma razão para usar o... Mesmo com 0, ele já está executando aqui. Okay. E aí agora, se eu adiciono, não está acontecendo nada. Not a number. Por quê? Porque eu não estou a passar aqui nenhum valor. Então agora, se eu passar aqui o valor do preço final, vamos ver o que acontece. Então, não pega nenhum? Estranho isso. Ah, não. Ok. Tá aqui um pouco maluco, não concorda? Tá aqui um pouco estranho o bicho. Eu cliquei um, não mudou, né? Cliquei outro, mudou. O que está acontecendo aqui? Agora acertou? Ixi, tá bugado isso. Quer ver como é que se resolve? Vamos ver se resolve. Não tá resolvendo. Ah, porque... Pergunta a quantidade vezes o preço, né? Não, sim, mas só que qual é o problema? Eu tô aqui fazendo o mais. Então do outro lado eu tenho 2, 4 vezes 20, tal. Depois vai somando a multiplicação, o resultado da multiplicação. Então a única coisa que eu tenho que passar aqui nesse caso é o preço. Que é só um novo preço que está sendo adicionado. Aí vai ficar bom. Opa! Já começa com 30? Tem duas calças. Ah, sim, porque ele executa aqui a primeira vez. Isso aqui tá a ser complicadinho. Então isso aqui já executa aqui na primeira vez, já executa aqui o meu preço. Então eu não posso fazer aqui uma soma, só que agora se eu não fizer uma soma vai me complicar aqui a lógica. Mas eu não vou complicar mais a lógica, porque senão, pronto, vai dar aqui um nó maior. Vou tirar aqui então a soma. E fica assim para já. Ah, e muda aqui pela multiplicação. Deixa eu ver se o preço final fica. Ok. Então o que acontece? Era isso que eu queria mostrar até. A segunda vez que eu carrego, ele enviou o valor anterior. Agora está mais claro o que está acontecendo. Okay? Isso acontece por quê? Por causa do set. Okay? Ou seja, quando o set é executado, ele não me altera logo o valor. O React tem aqui no meio um processamento do componente. Quando eu chamo aqui o set, ele vai processar aqui o HTML, ele vai processar aqui, vai alterar aqui o valor. Só que a seguir, se eu chamo o set e a seguir eu já pego o novo valor, acho que já vai ter lá o novo valor, não vai ter nada. Vai ter ainda o valor anterior. Por isso que tem aqui essa questão do set. Quando a gente programa React aqui com classes, isso fica um pouco mais claro. É um pouco mais óbvio esse comportamento. Porque por classe a gente tem os métodos que vai declarando ali o ciclo de vida do componente. No modo função,
que é como se tem usado mais o React agora, isso fica um pouco sutil, fica um pouco imperceptível. Mas, ou seja, não é linear. Eu chamei o set, e já me altera o valor e eu a seguir já tenho um valor novo. Ele demora aqui um tempinho. E aí, para eu ter a coisa mais coerente, seria fazer isso. Tem que fazer, claro que convinha guardar aqui nesse caso uma variável. E aí, deixa eu ver se ele atualiza aqui. Tem que fazer o refresh. E agora já está imediato. Okay? Portanto, toda vez que a gente usa o set, no mesmo contexto de código, não é óbvio, não é imediato que o valor vai ser alterado. E é por essa razão também que nós temos o useEffect. Porque tem aqui um atraso. Tem aqui coisas que acontecem no meio que tem a ver com a renderização do React, que entra aqui um pouco mais técnico. E por isso que a gente tem que usar aqui o effect, que olha, quando aquilo alterar, faz aqui as somas. Então, outra forma que eu tinha de fazer isso aqui seria colocar aqui outro useEffect, que é quando o preço final for alterado, daí sim eu passo o preço final lá para dentro. Ou seja, alterou a quantidade, não altera o preço. O preço foi alterado, vai executar outro efeito colateral que vai executar a minha função de adicionar. Daí já não tem que fazer a multiplicação duas vezes. Mas pronto, mas também tem o dois useEffect. Pronto, também funciona. Ok? É manhoso o bicho. Por isso é que tem que praticar, meu. Tá vendo? Estão aí mutados. Mas deu para pegar um pouquinho a manha? Sim, foi boa a aula, Edu, mas é igual você falou, tem que escrever o código para entender. Porque isso só vai entrando em cenários diferentes, entendeu? Yeah. É tentar reimplementar isso. Daí semana que vem a gente vem com uma solução para fazer aqui a soma. Olha lá, agora ferra tudo. Entendeu? Mexeu no outro, meteu no outro. Como é que agora a gente conjuga aqui as duas coisas? Vai ficar mais tricky. Mas acaba que é um exercíciozinho bom. Mas é assim, o mais importante disso aqui é entender a lógica, para a gente conseguir aplicar essa lógica em outras situações. Porque aqui é um contexto de carrinho, estou ali adicionando produto e tal. Só que de repente vocês estão programando em React, estão noutra situação completamente diferente e que é aplicável uma lógica dessa. Vocês precisam de repente do useEffect, de repente precisam aqui do state, das props e por aí fora. Daí essas práticas em cenários diferentes é que vão dando aqui uma noção mais real de como é que quando utiliza, como e por que funciona assim, assado e por aí fora. Mas esse set e esse useEffect aqui, o state e tal, tem essas razões por causa aqui do dinamismo, aqui do ciclo de vida de processamento interno do componente, entendeu? Que não é algo tão óbvio. Mas ficando óbvio, ficando claro na cabeça, o React fica molezinho. É esse o grande engasgo aqui de se entender aqui o React. Né? É o principal ponto aqui de dificuldade. O que achaste, Melina? Difícil? Eu gostei bastante. Eu já tinha visto outras aulas e não tinha entendido tão bem. Agora eu já entendi, já estou encaixando mais algumas pecinhas. Ok. Brenda, já tinhas visto alguma coisa disso? Não? Sim, e os states dessa forma. Mas dá pra entender bem. Deu? Ok, boa. Pronto, vai ficar gravado aí, depois podem rever, para dúvidas vão perguntando. Isso aqui convém ficar bem claro. Quanto mais cedo isso aqui fica claro na cabeça, mais rápido é o resto, entendeu? Mas lá tá, isso fica claro na cabeça sem atropelar, né? Com calma, treinando, observando, tentando entender os porquês e vai embora. Afonso, estás aí com som ou não? Consegues falar? Não? Já dormiu? Sim. Entendeu um pouco? Já sabias isso? Sim. Bem, mais ou menos. Mais ou menos. Houve uma vez que eu fiz tipo uma calculadora e me fez, acho que. Ah, próprios.
E o use effect. Use effect não, o use state, né? Use effect não deve ter usado na calculadora. Então pronto. O use effect é essencial, especialmente aqui na parte de integrações com a API. Portanto, não tem escapatória. E o trabalho do front-end, só reforçando aqui a última fala, é integrar com APIs. Esse é o principal foco do front-end. Não é fazer uma coisa estática. Aqui os dados estão vindo. Se você fizer um front-end, um site inteiro, que é todo via código React, que não tem nenhum serviço por trás, é uma coisa que não tem dinamismo, que é muito estática, muito engessada, que é sempre a mesma coisa e por aí fora. A não ser que seja um jogo, aí tudo bem. Ou uma animação, uma bonecada e tal. Mas a gente sempre trabalhar com dados, né? A gente tem uma API por trás, é enviar informação, receber, fazer pesquisa, então isso é sempre aqui integrações com o serviço que está por trás. E para fazer essas integrações a gente usa muito aqui use effect e use state. Porque use effect a gente diz o ponto, o momento que a gente vai consumir uma API, e quando a gente tem o resultado dessa API, onde é que a gente guarda aqui no componente? No use state, para depois mandar aqui para o HTML, aqui para o render. Entendeu? É essa a lógica. Eu vou tentar fazer um desenho, daí pronto, para ver se fica um pouco mais claro. Tá bom? Então pessoal, até a próxima, até para a semana. Pratiquem, senão não há milagres. Então, tá, tchau, boa noite.